Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Aqui é Humberto Corrêa, sou educador financeiro e hoje eu vou ter a honra de compartilhar um pouco da minha história pessoal aqui nesse vídeo. Então, se conecta aqui comigo que tenho certeza que vai valer super a pena, principalmente para você entender que não é porque a gente vê, aprende uma coisa que a gente precisa seguir ela eternamente. Existe um outro caminho, uma outra realidade que também pode ser muito mais proveitosa para a sua realidade. Isso aconteceu comigo e eu vou compartilhar aqui com vocês, beleza? Tamo junto! Inicialmente, para que você consiga entender a situação, eu vou contextualizar um pouco da minha história pessoal. Tá bom? Então o que é que acontece? Meu pai ele me teve muito cedo, né? Meu pai me teve com 17 anos, né? Minha mãe com 15, meu pai com 17. E desde que eu me entendo por gente, ou seja, desde que ele me teve, ele já era concursado. Então perceba, imagine você, não sei se você tem filho, filha, enfim, imagine você com uma criança, né, sendo pai agora e tendo a sua vida financeira, a sua renda garantida por toda a sua vida, ou seja, você tendo essa estabilidade durante toda a sua vida. Isso muda completamente o jogo, certo? Principalmente no momento em que eles me tiveram muito jovens. Então a situação financeira pesa muito, muitos jovens quando têm seus filhos, isso, querendo ou não, acaba sobrecarregando para os avós, né, que tem a condição financeira mais estabilizada, mas nesse caso, meu pai, por exemplo, como ele já tinha essa estabilidade, eu pude perceber a importância disso, eu pude observar e decidir que aquele caminho, aquele comportamento de consumo, aquele padrão, não me servia. Eu não tinha aquela condição, não queria ter aquela condição e aí optei por seguir uma nova trilha, uma mudança de rota definitivamente. Eu vou contar algumas histórias, essas histórias elas participam dessa minha vida pessoal, Então, nesse ambiente familiar existiam meu pai, a esposa, que ela também tinha um filho de outro casamento, Renan, e também eu e Bruno, meu irmão de sangue, filho do meu pai e filho da minha mãe. Então convivíamos nós 5. E nessa situação, e nesse ambiente familiar, a gente conviveu muito. Então, padrões de consumo, tudo que eu vou estar falando aqui, por exemplo, isso era compartilhado também com eles, certo? E eu não lembro exatamente quando, mas existiu alguns anos, acho que uns 3 ou 4 anos, que a gente viajava no meio do ano, em julho, porque Renan jogava basquete, fazia parte de uma seleção, e estava jogando sul-americano. E aí a gente sempre viajava, e aproveitava esse momento, era o Rio Grande do Sul, então a gente aproveitava para conhecer outros estados, outras cidades, Beto Carreiro, enfim, Gramado, fazia um passeio, estendia, além da competição, aproveitava que já estava lá, era a época do meu aniversário também, enfim, entrava tudo nesse bolo. E pra gente, era muito bom porque, a gente tava viajando, tava conhecendo novos lugares, já era mais adolescente, acho que eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos, por aí, no máximo isso, acho. Enfim, eu já estava naquela adolescência e uma curiosidade é que, por conta dessa relação próxima de idade, minha e do meu pai, ele sempre tratou em casa com muita transparência, sobretudo questão financeira, relacionamento, droga, sexo, enfim. Foi uma relação muito, muito aberta, inclusive os meus amigos pessoais, os meus amigos de escola, enfim, os nossos amigos, é amigo dele também, então é uma relação muito, de fato, muito próxima, Mas uma coisa que me marcou bastante durante toda essa trajetória, principalmente quando eu comecei a entender, a questão financeira, irmão,
O cara tá aqui, empréstimo com sua porra, viagem, não sei o que, apartamento, enfim, um padrão de vida completamente inflado para aquela realidade financeira que ele vivia, né? Então, uma coisa que eu escutava bastante mesmo, e isso representava, enfim, até alguma resenha, né? Alguma greia, né? Como a gente fala, né? Inclusive, essas frases aqui são frases que ele fala, então estou utilizando essa camisa justamente para trazer essa representatividade, né? Existe isso, xisto merda, enfim. Tem algumas frases, né, assim como essas aqui, do tipo, pô, pai, e aí, vai pagar como? Sei lá, depois paga. Depois paga, tipo, eu tenho uma vida toda, depois paga. Como assim, mano? Depois paga, saca? Como assim? Vai fazer uma viagem, bota no cartão, empresta pra cima, pra lá, e tem a vida toda pra pagar, depois paga. Então, veja esse ambiente, né, completamente viciado num comportamento, né, no padrão de consumo acima da sua capacidade. Então, esse excesso, né, de consumo gerou crédito, né, por esse funcionário público. Ele tem a possibilidade de ter um crédito consignado, que é uma taxa muito mais baixa. Então, é exatamente onde há esse aprisionamento, né? Então, por conta disso, né, esses créditos prolongados, né, pagamentos durante toda, 20, 15 anos, isso vai comprometendo a sua renda. Então, ainda que a sua renda fosse suficiente para bancar o seu padrão de vida, desde que organizadamente, não tudo na mesma hora, mas enfim, com planejamento, a partir do momento que não há esse planejamento, e aí você recorre a crédito de terceiros do banco por conta dessa facilidade de ter um crédito mais barato, esse empréstimo, ele vai corroendo, ele vai comprometendo o seu limite, né? Até que você fica com um saldo disponível muito pouco, né, no salário. E aí é aquela coisa, né? Imagina que você está fazendo malabarismo aqui, equilibrando pratos, vários pratos, né? Você está fazendo malabarismo aqui e aí você está em cima de uma bola correndo. Então, você está num momento ali, numa velocidade, num ritmo, num movimento que parar do nada talvez comprometesse um risco muito maior, né? Um problema, um prejuízo muito maior. Então, é muito difícil toda essa situação, né? A partir do momento que você está vibrando, você está nesse comportamento, né? Então, viagem, shopping, almoço, roupa, grife, vários elementos de que não necessariamente a gente precisasse passar por tudo isso. E era uma coisa que ele tinha muito vivo, que ele tem na verdade muito vivo, mas agora ele já tem um outro pensamento, né? Já tem uma outra visão alinhado justamente com essa minha ideologia, né? Com esse meu pensamento, né? De, enfim, fazer o dinheiro trabalhar para a gente. O consumo, viajar, quando depois paga, foda-se, não tenho nem aí. Não, vamos estruturar. Então hoje ele também já é uma outra pessoa, né? Sou testemunha disso. O que é que me fez mudar essa rota, né? Então, essa rota eu percebi que não era por aquele caminho, até porque eu não tinha aquela condição, né, de ser funcionário público. Inclusive, talvez isso daí possa até ser um absurdo, né, na sociedade assim comum, né, de uma forma geral, porque ele foi uma das primeiras pessoas, foi a única pessoa, na verdade, a me incentivar a não fazer concurso público. Olhe, não faça concurso. Isso aí foi o que ele me falou, ele sendo concursado, e ele viu, não faça concurso. Depois eu pude entender, pude perceber a profundeza do que ele estava querendo trazer, porque é onde você vive exatamente nessa facilidade, nessa amplitude, né, de recurso, de dinheiro muito barato, a sociedade cada vez mais consumindo, né, o ambiente sendo estimulado a você consumir. Então, se de fato você não tem controle, como ele não tinha,
você acaba trocando os pés pelas mãos e aí fica preso a um sistema que você tem que estar circulando aqui no malabarismo, né? Andando aqui em cima de uma bola, porque senão colapsa tudo. Então, entendendo essa situação, eu disse, porra, isso aqui não quero, isso aqui não serve para mim, vou seguir por outro caminho. E esse outro caminho foi quando eu tive a oportunidade de... E aí sim, né, um parente. O questionamento que fica era, porra, beleza, mas eu não vou seguir esse caminho, mas eu também não quero depender financeiramente dele. Então, por onde é que eu vou, né? E aí, inicialmente, a família da gente maciçamente jurídica, né? Atua na área jurídica e seguiu o exemplo. Então, assim, não, vou advogar e tal. E aí tive a oportunidade de entrar para o Exército, né? Fiz o CPUR e lá no CPUR eu entendendo a situação, depois eu comento como é que foi a minha experiência própria no Exército, né? Que me fez sair de, sei lá, de X para no outro ano ganhando 6X e, sei lá, depois de mais 5 anos no Exército, sair ganhando 10X do que eu havia recebido inicialmente. Mas isso é para outro vídeo. Mas o que é importante aqui é a gente entender que essa mudança de rota, ela foi importante justamente para quebrar esse ciclo. Porque meu avô, pai do meu pai, tem concursado, né, desembargador, tem esse modelo. Meu pai, a mesma coisa. Então eu pude curar, né, quebrar esse caminho, curar todo esse descontrole financeiro familiar, né, que existia, né, nas gerações, e pude criar e entender uma nova realidade de se viver visando muito mais liberdade, porque essa estabilidade financeira no concurso é apenas uma ilusão, porque você, mais do que ninguém, é preso àquela realidade, né? A estar naquele movimento, justamente porque você depositou a sua vida, o seu tempo da sua vida, que você nem viveu ainda, lá pra frente, depois paga, eu tenho a vida toda para pagar. Então você depositou a sua vida toda em busca daquele consumo, daquele imediatismo, daquela pressão social, anseio de posse de tudo. Então, trilhei esse outro caminho porque, ó, massa, entendo, mas isso não é para mim. Então, positivo disso daí também é o outro lado, né? O lado da moeda, o lado da minha mãe. Ela não tinha essa condição, não era concursada, era autônoma, embora meus avós, né, parte de mãe, eles viveram muito bem, né? Viveram muito bem até que, enfim, quebrou. Para outro vídeo também, isso é importante a gente destacar, porque a gente, né, eu mudei desse comportamento de consumo, mas eu estou sempre envolvido nesse ambiente do descontrole, né? E é exatamente isso que eu estou trazendo aqui para curar todo esse passado, esses ancestrais, todas essas gerações passadas que vibraram nesse descontrole financeiro. Então, mas nessa mudança de rota, recapitulando, fez perceber uma nova forma de viver era justamente o oposto, né? Então, minha mãe era autônoma, então ela já precisava ter um controle maior sobre o dinheiro, né? Não era sempre que recebia, então estava ali no dia a dia, né, dando aula. Então, eu pude observar, né, outros elementos como a cultura, a arte, perceber, né, ela muito envolvida nesse meio, então eu pude entender outras belezas, né, de você curtir, de você aproveitar, não necessariamente entrando nesse caminho, muito embora a sociedade ela exclui a arte, ela exclui a cultura para criar, né, essa cortina, ou seja, essa teia em volta do consumo. Então, muito tempo da minha vida eu estive imerso dentro dessa cultura, né, desse movimento aqui, dessa energia do consumo, mas a partir do momento que eu tive a oportunidade de ir para o Exército e aí estava de posse, na verdade, do meu dinheiro, eu disse, opa, não é por aqui não, vamos seguir por aqui. Então, perceber
aquilo que eu não queria para mim foi importantíssimo, de suma importância, para perceber, beleza, eu tô aqui, mas isso eu não quero. Eu vou para onde? Então eu vou para cá. Ah, não sei se é isso que lá na frente vai me dar liberdade, mas isso eu não quero, então eu vou estar aqui. E aí, a partir do tempo, eu fui entendendo, fui observando realmente aquilo que eu pude perceber como é o que eu quero. Eu pude perceber como é isso que eu entendo, né? Isso é que faz sentido para mim, e aí seguir exatamente nesse caminho que eu já estou há... Meu primeiro investimento foi o quê? 2013, né? 2010, em 2013 eu já estava no exército, então 2 anos basicamente eu vivi, né, com poder financeiro dentro dessa cultura, mas eu disse, opa, já vi esse caso se repetindo, já vi esse filme, não quero, vou seguir por esse outro caminho, e a partir desse outro caminho a gente busca, a gente tem curiosidade, e aí a gente segue, né, em busca daquilo que a gente acredita, ou evitando aquilo que a gente não acredita. Beleza? Fez sentido para você? Curte esse vídeo e também compartilha. Tenho certeza que essa informação ela pode chegar a outra pessoa que está passando pelo mesmo processo e que, na verdade, o que ela falta é o estalar dos dedos ou, ver alguém que ela pode se espelhar, que ela pode perceber, caralho, que massa, na minha vida não funciona assim, mas eu posso fazer de outra forma, e aí a gente ajuda essa outra pessoa a tomar um caminho diferente, mais alinhado com aquilo que ela sente e não apenas imerso numa comunidade que só quer fazer com que a bola gire e o malabarismo, os pratos rodando para que aquela economia consiga ser cada vez mais ativa. Mais ativa em que momento? A custo de quê? Da nossa liberdade. Beleza? Tamo junto.